Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. E esse é o primeiro vídeo da semana de casos que a gente vai ter aqui no canal. Então, de hoje até domingo vai ter um caso por dia, um caso novo para vocês conhecerem. Eu espero muito que vocês gostem, porque eu tô me dedicando bastante para que isso aconteça. E isso tá acontecendo em comemoração a 1 ano de canal. Dia 15 de janeiro fez 1 ano que eu postei o primeiro vídeo, então eu preciso muito, antes de começar esse caso de hoje, agradecer a vocês, né? Eu preciso agradecer a vocês por vocês estarem aqui, por vocês me assistirem, porque se não fosse vocês, não adiantava eu estar aqui falando pra ninguém, né? Então, muito obrigada, gente. Nós somos quase 14 mil pessoas e é surreal eu imaginar e eu pensar que quase 14 mil pessoas me assistem toda vez que eu posto um vídeo. Quer dizer, nem todo mundo, né, gente? Mas somos quase 14 mil pessoas aqui. Muito obrigada, eu espero que vocês continuem aqui comigo. Eu espero que vocês continuem assistindo os casos, tá bom? E, bom, é isso, gente. Sem muito mais delongas, vamos então ao nosso primeiro caso da nossa semana de crimes verdadeiros. Eric Edgar Cook nasceu em 25 de fevereiro de 1931 em Victoria Park, num subúrbio de Perth, na Austrália Ocidental. O Eric era o mais velho de 3 filhos e ele nasceu numa família muito difícil, uma família que sofria ali com violência doméstica. Seus pais, a Christine e o Vivian, eles se casaram porque a Christine acabou engravidando. Então, eles só se casaram por conta disso. E lembrando que nós estamos falando da década de 30, então isso era muito comum, né? Se a mulher engravidasse, ela tinha que se casar com o homem, né? Então, eles acabaram se casando porque ela havia engravidado do Eric. E, infelizmente, o pai do Eric era uma pessoa muito violenta. Quando o Eric nasceu, ele tinha apenas 19 anos, o pai. E aos 19 anos, ele já era alcoólatra. O que fazia com que toda essa questão da violência piorasse ainda mais, né? Então ele chegava em casa e batia tanto no Eric quanto na mulher, na esposa. E inclusive a mãe do Eric, ela trabalhava de camareira, alguma coisa assim, de arrumadeira num hotel. E várias noites ela preferia ficar lá mesmo no trabalho, dormir no trabalho, mesmo que em condições precárias, do que voltar para casa e apanhar do marido. O Eric também apanhava muito do pai dele por qualquer coisa. Se o menino respirasse, ele já estava apanhando. E principalmente quando ele ia defender a mãe. Então, quando ele começava a defender a mãe, o pai ficava extremamente revoltado e batia ainda mais nele. O Eric nasceu com lábio leporino, né, uma fissura na boca. Isso fez com que o pai dele, quando viu ele pela primeira vez, o odiasse ainda mais. Inclusive, o fato dele ter uma cicatriz grande na boca era motivo do pai bater nele várias vezes e falar que ele era defeituoso. Então, o Eric chegou a fazer 2 cirurgias para reparar, né, o lábio leporino. Ele fez uma cirurgia aos 3 meses de idade, depois aos 3 anos e meio. Só que as 2 cirurgias não foram tão bem sucedidas quanto eles esperavam que fosse ser. Então, mesmo fazendo a cirurgia, ele ficou com uma cicatriz bem grande na boca e também com uma certa dificuldade ao falar, né, por conta da cicatriz ali. E isso fez com que ele sofresse bastante bullying na escola. É claro que na época esse termo não era conhecido, né, mas as crianças tiravam sarro dele, faziam várias piadas, e isso fez com que ele se tornasse cada vez mais tímido e mais introvertido. Na escola, o Eric, ele era bom com matérias, com atividades que necessitavam usar bastante a memória. Ele tinha uma memória muito boa e ele também era bom com atividades manuais. Só que aos 6 anos de idade, gente, 6 anos de idade, o Eric, ele roubou o dinheiro da bolsa de uma professora e ele acabou sendo expulso da escola por conta disso. Então esse foi o primeiro crime que o Eric cometeu na vida dele. Depois disso, ele passou por várias outras escolas, né? Ele sempre acabava aprontando alguma coisa, então ele ficava sempre mudando de escola. Mas aos 14 anos de idade, o pai dele fez com que ele saísse da escola para trabalhar e ajudar ali a manter a casa. Então, o Eric, ele trabalhou em várias coisas, em vários empregos,
E tudo que ele ganhava, ele dava pra mãe e pro pai, né, pra ajudar em casa. Ele não via o dinheiro, digamos assim, ele não comprava nada pra ele. E quando não tava trabalhando, ele fazia coisas que um adolescente faz, né? Então ele ficava perambulando por aí com os amigos dele. E às vezes ele fazia coisas que eram super arriscadas, super perigosas, mas que ele achava divertido. Como, por exemplo, o dia que ele caiu de um penhasco, ele se jogou, na verdade, de um penhasco, achando que seria divertido. E ele acabou tendo algumas fraturas aí e acabou batendo na cabeça forte. Ele teve um traumatismo craniano leve, mas ele acabou sendo hospitalizado por conta disso. Algum tempo depois, o pai dele chegou em casa, bêbado, e começou a bater na mãe dele, começou a bater nele. E o pai do Eric bateu a cabeça dele várias vezes na parede, muito forte, causando um outro traumatismo craniano, dessa vez muito mais grave, que fez com que o Eric ficasse internado por 3 semanas. Ele acabou se recuperando, voltou para casa, e algum tempo depois, também não se sabe exatamente quanto tempo, num dos empregos que ele estava trabalhando na época, ele acabou discutindo com o patrão, e lembrando que nessa época ele ainda era adolescente, mas teve algum desentendimento ali com o patrão, e o patrão acabou batendo nele e empurrando ele sobre algum móvel, que ele bateu a cabeça mais uma vez, e mais uma vez ele sofreu um traumatismo craniano. Então ele passou por várias internações com vários traumas na cabeça, e em consequência de todos esses traumas que ele teve, né, na cabeça quando adolescente, ele começou a ter vários apagões. Então do nada as pessoas encontravam ele caído na rua, em algum lugar, e depois que ele acordava ele não se lembrava de nada, de como aquilo tinha acontecido, nem nada. As matérias dizem que isso só parou de acontecer em 1949, quando ele passou por uma cirurgia, e esses apagões acabaram parando de acontecer. Aos 17 anos de idade, o Eric começou a praticar alguns delitos. Então ele começou a invadir casas, ele também começou a praticar vandalismo na cidade. E para vocês terem uma noção, algo que ele fez uma vez, ele tentou entrar no coral de uma igreja, ele fez uma audição, só que ele não passou, ele foi rejeitado. E para se vingar dessa igreja, desse pessoal da igreja, ele foi até lá e causou um incêndio na igreja para se vingar. Então ele entrava na casa das pessoas, assim, alguém que tinha tirado sarro dele ou algo do tipo, ele entrava na casa da pessoa, destruía os pertences da pessoa, as coisas ali da casa, as roupas, enfim, ele realmente fazia as coisas para se vingar e também para se divertir, porque esse era o conceito de diversão que ele tinha na cabeça dele. Em 12 de março de 1949, o Eric foi preso dentro da casa da avó dele. A polícia chegou até lá e acabou prendendo ele por conta de algumas evidências que a polícia tinha achado com as digitais dele nas casas que ele havia invadido. Então, ele não tomou esse cuidado quando ele invadiu as casas. A polícia conseguiu comparar ali as digitais e acabou chegando nele, na casa dele. E lá na casa dele eles encontraram vários pertences das pessoas que ele havia roubado. Então, contra fatos no argumento, ele acabou sendo preso por conta disso. Ele foi condenado por 2 acusações de roubo, 7 de arrombamento e 4 de incêndio criminoso. Ele foi condenado a 3 anos, né, de reclusão, e ele acabou cumprindo essa pena. E depois que ele saiu da prisão, ele decidiu mudar de vida. Então ele se alistou no exército e também começou a frequentar a igreja metodista. Ele chegou a entrar para o exército australiano, só que ele ficou apenas 3 meses, cerca de 12 ou 13 semanas lá, porque eles acabaram descobrindo que a ficha dele não era limpa e, assim, né, já deviam ter descoberto isso antes, quando ele se alistou, mas por algum motivo isso passou desapercebido e ele acabou entrando lá no exército. Esses 3 meses que ele frequentou lá, que ele esteve lá dentro, ele teve aulas de tiro, enfim, ele conseguiu treinar bastante coisa lá dentro, que ele acabou usando depois futuramente nos outros crimes dele. Em meados de julho de 1953, aos 22 anos de idade, o Eric conheceu uma menina chamada Sally, e ela era garçonete, ela tinha 19 anos, e eles acabaram se apaixonando e acabaram se casando. Eles se casaram apenas 5 meses depois de terem se conhecido, em 14 de novembro de 1953. Depois que se casaram, eles tiveram 7 filhos, sendo 4 meninos e 3 meninas. Bom, agora falando da década de 50,
Nessa época era tudo muito de boa em relação à criminalidade, né? Então era a época que tanto aqui no Brasil quanto nos outros lugares as pessoas, principalmente de cidade pequena, deixavam as casas abertas, deixavam os carros estacionados na frente de casa com a chave na ignição, o que pra gente hoje é algo assim bizarro, mas na época era muito normal de acontecer. E o Eric, mesmo tendo uma família grande, 7 filhos para criar, para cuidar, enfim, para dar conta, ele ainda assim encontrava tempo para fazer coisas erradas. Ele disse também, certa vez, que ele tinha uma vontade que era praticamente um desejo incontrolável de invadir as casas das pessoas e, às vezes, também de machucar as pessoas. Era algo que fugia do controle dele. Então, algo que ele fazia com muita frequência era roubar veículos. Ele avistava um veículo ali dando sopa e ele ia lá, roubava aquele carro e iria dar uma volta pela cidade. Às vezes ele acabava invadindo algumas casas, roubando algumas coisas, só que as coisas não pararam por aí, acabaram evoluindo para algo um pouco pior e assim sucessivamente para algo muito, muito pior. Em setembro de 1955, o Eric estava ali andando pela rua, ele avistou uma menina sozinha na rua andando e ele teve a ideia de roubar um carro para impressionar aquela menina. Só que ele acabou perdendo o controle desse carro que ele roubou e acabou capotando o carro e isso fez com que ele fosse hospitalizado. Só que lá a polícia, né, soube que ele tinha roubado aquele carro, então ele foi condenado a 2 anos de trabalhos forçados sob acusação de uso ilegal de um veículo motorizado e ele foi finalmente libertado da prisão pouco antes do Natal de 1956. E foi aí que começou uma onda de assassinatos na cidade que deixou toda a população em pânico. Então a primeira vítima conhecida do Eric foi a Nell Schneider. A Nell estava andando de bicicleta ali na rua e ele acabou avistando ela. E foi aí que ele fez valer o aprendizado que ele teve quando ele foi preso pela primeira vez, quando a polícia encontrou as digitais dele na casa, né, nas casas aonde ele acabou invadindo. Então ele colocou uma luva, roubou um carro e simplesmente ele acelerou o carro em direção a Nell, que estava andando de bicicleta. Então ele atropelou aquela menina e depois ele saiu com o carro e fugiu. A Nell Schneider ficou ali aproximadamente 45 minutos até alguém passar por ali e encontrar ela. E depois que ela foi socorrida, alguns meninos que também andavam de bicicleta por ali disseram que viram a bicicleta toda amassada, mas eles achavam que um carro tinha passado por cima da bicicleta, não tinha visto, né, algo assim. E só no dia seguinte que eles foram saber da história, que uma menina tinha sido atropelada, era uma adolescente, e que aquilo tinha acontecido. A Nell Schneider se machucou bastante, ela teve várias fraturas, enfim, teve que levar vários pontos, mas felizmente ela acabou sobrevivendo a esse ataque. A segunda vítima do Eric foi através de uma invasão na casa dessa adolescente. Ela se chamava Mary e o Eric resolveu invadir a casa dela. Ele começou a procurar alguma coisa para roubar por ali e ele entrou no quarto dessa adolescente enquanto ela estava dormindo e estava todo mundo dormindo também na casa. Só que a Mary acabou acordando, né, com a presença dele ali no quarto e quando ele percebeu que ela tinha acordado, ele olhou assim em volta e pegou a primeira coisa pesada que ele achou. Eu não sei dizer pra vocês o que exatamente era, mas era um objeto pesado e ele bateu na cabeça dela com toda a força. Então, antes que ela acordasse de novo, ele acabou fugindo da casa. Um pouco tempo depois, quando a Mary acordou, ela sentiu muita dor na cabeça, então ela foi falar com os pais que ela estava com dor e ela viu que tinha machucado na cabeça dela. Só que ela não fazia a mínima ideia do que tinha acontecido. Os pais levaram ela até o hospital, eles realmente constataram que havia um ferimento ali que aconteceu ali na cabeça dela, mas todo mundo achou que ela tinha, sei lá, tido um pesadelo e caiu da cama e acabou machucando a cabeça, mas ninguém imaginava que um cara tinha invadido a casa, invadido o quarto, tinha batido nela, gente. Nunca ninguém imaginou isso. Um mês depois disso acontecer, o Eric fez mais uma vítima agora de atropelamento de uma mulher chamada Kathleen em 27 de dezembro de 1958. A Kathleen trabalhava num restaurante, segundo as matérias, e ela teve que ficar um turno a mais, um turno extra. E ela avisou o marido, né, que depois que ela pegasse o ônibus,
Ela ia descendo no ponto de ônibus e ela queria que ele fosse esperar por ela até lá, porque era tarde da noite. E assim, ela tinha medo, né? Ela tinha 2 filhos também pequenos e pediu para que ele fosse esperar ela no ponto de ônibus. No horário combinado, o Phil, o marido dela, foi até lá para buscar ela. Só que ele ficou esperando por ela, ficou esperando e ela não chegava, o ônibus não chegava. E ele tinha deixado as crianças em casa sozinhas, porque era para ser algo muito rápido. E como ele viu que ela estava demorando muito, ele acabou voltando para casa por conta das crianças e pensou, bom, né, ela vai vir andando porque é tranquilo, então já que ela não chegou, eu vou para casa. Só que o que aconteceu foi que o ônibus da Kathleen acabou atrasando, então ela chegou mais tarde no ponto de ônibus e quando ela chegou lá, o Phil, o marido dela, não estava lá esperando por ela. Ela não podia ficar ali sozinha esperando, então ela resolveu ir caminhando até em casa, porque era meio próximo. E foi aí que ela foi, infelizmente, avistada pelo Eric. Ele estava dentro de um carro que ele havia roubado e ele acabou chegando perto dela com o carro. E a princípio ela achou que fosse o marido dela vindo, né? Porque estava tudo escuro, ela viu alguns faróis de carro se aproximando. Só que quando chegou perto, ela viu que não era ele. E foi aí que ele foi até uma parte da rua, fez a meia volta e voltou e acabou atropelando ela. O impacto da batida foi tão violento que a Kathleen acabou voando cerca de 20 metros e quando ela caiu de cabeça no chão e ela acabou sofrendo muitos ferimentos, ela quebrou vários lugares do corpo e realmente foi algo bem feio. A Kathleen estava caída no chão, toda machucada, mas ela estava consciente o suficiente para ver que quem havia atropelado ela desceu do carro e ela começou a implorar por ajuda, falou, não me deixa aqui porque senão eu vou morrer. Só que ela disse que o homem simplesmente sorriu e foi embora. Alguns vizinhos escutaram, né, o barulho, então eles saíram para fora para ver o que tinha acontecido e foi aí que eles encontraram ela toda machucada e foi aí que eles chamaram a ajuda. A Kathleen acabou sobrevivendo ao ataque, né? Embora ela ficou com várias sequelas, teve vários problemas de saúde, como convulsões, enfim, vários problemas, várias sequelas por conta do ataque, mas felizmente ela sobreviveu. Em 29 de janeiro de 1959, o Eric estava perambulando pela rua, como sempre, ele acabou encontrando uma faca perto de uma casa e ele guardou essa faca e continuou seguindo o caminho dele, procurando alguma casa para invadir. Ele então encontrou uma casa que chamou a atenção dele, entrou e quando ele estava ali vasculhando, a pessoa que estava dormindo na casa era a Penina. Obviamente ela tentou se defender, ela começou a gritar, só que ele se assustou, né? E ele ficou com medo que ela reconhecesse ele, então ele acabou dando 2 facadas nela. Isso tudo aconteceu no quarto e depois que ele deu as facadas nela, ele limpou a faca e foi embora e acabou jogando a faca num bueiro, num lugar bem longe dali. No dia seguinte, o namorado da Penina estava passando por ali e avistou a porta aberta e foi aí que quando ele se aproximou, ele encontrou a namorada dele bem próximo à porta e tinha um rastro de sangue muito grande vindo da escada. Ou seja, ela conseguiu, mesmo ferida, se arrastar até a porta para tentar pedir ajuda, né? Só que infelizmente não deu tempo e ela acabou falecendo ali próximo à entrada da casa. A próxima vítima do Eric foi uma menina chamada Alex Duncan. Ela estava dormindo, né, no seu quarto e ela acabou acordando e ela só lembra que ela acordou e dormiu de novo. Na manhã seguinte, alguns amigos foram visitar ela em casa e quando ela abriu a porta, eles tomaram um susto danado porque ela estava com a cabeça e com o rosto coberto de sangue. E quando ela se levantou, ela não percebeu porque ela se levantou e foi direto atender a porta. Então, eles entraram na casa para ver o que tinha acontecido e realmente viram que o travesseiro, a cama dela, estava com bastante sangue. E, obviamente, eles foram até a polícia e ela acabou dando falta da bolsa dela com alguns pertences ali pessoais. Então, ela não fazia ideia do que tinha acontecido, simplesmente ela lembra que ela acordou no meio da madrugada e dormiu de novo. E daí pela manhã ela acordou daquela forma. Todas as vítimas do Eric, elas não tinham nenhum perfil específico, então ele simplesmente perambulava pela rua até que alguma casa ou alguma vítima chamasse a atenção dele e ele praticava os crimes dele. Então tudo acontecia de forma
aleatória, ele não tinha nada planejado, sabe? Só que uma vítima dele, a Dylan, ela era uma mulher de uma família muito rica que tinha recém-chegado na cidade. A família dela era dona de uma fábrica de chocolate bem conhecida por lá e bem grande também. Então saía nos jornais, né, que eles tinham ido pra cidade e tudo mais. Só que a Dylan não tinha seguido, né, essa carreira aí da família dela. Ela tinha se tornado uma designer de interiores, que também era, né, tipo uma moça muito sucedida, bem sucedida e tudo mais. Então Eric começou a observar a casa dela de longe e ficou observando durante alguns dias, até que um dia ele encontrou um machado na varanda de uma casa e acabou guardando aquele machado. Alguns dias depois, ele sabia exatamente que era aquele dia, aquela noite, que ele iria até a casa da Dylan para fazer o que ele queria. E foi o que ele fez. Ele pegou o machado que ele havia achado outro dia, foi direto para a casa dela e ele nem vasculhou nada, ele simplesmente foi direto no quarto dela, onde ela estava dormindo. Ele atacou ela 13 vezes no corpo inteiro, assim. Ele deu uma machadada em vários lugares do corpo. E ainda não satisfeito, porque o machado acabou quebrando com tamanha violência que ele acertou os golpes, ele ainda procurou alguma coisa ali para terminar o serviço e ele achou uma tesoura e acabou dando mais 5 tesouradas na Dylan. Depois ele cobriu ela com um lençol, só deixou a cabeça dela para fora e ainda fez com que ela abraçasse um travesseiro. E depois ele foi embora, e aí ele limpou a tesoura na toalha do banheiro, deixou a tesoura ali e o machado ele acabou jogando do outro lado da cerca. No dia seguinte, o noivo da Dylan foi até a casa e acabou encontrando ela lá. E ele disse que se não fosse pelo tanto de sangue que tinha naquele lugar, podia dizer que a Dylan estava dormindo agarrada a um travesseiro. Então foi uma cena bem chocante dele ver, né, a noiva dele ali daquele jeito, mas essa foi uma vítima fatal do Eric, infelizmente. Então já vinham acontecendo vários atropelamentos, várias invasões, agora tinha acontecido um homicídio, só que a polícia não tinha ligado um caso ao outro, então eles achavam que eram vários crimes isolados, né, pessoas diferentes que estavam cometendo aqueles crimes. Era uma onda de crimes muito grande, porque nunca tinha acontecido isso, porém, eles não achavam que tudo isso tinha sido feito por uma única pessoa. Enquanto isso, em casa, o Eric começou a dizer para a esposa que ele tinha que ter um álibi, porque como ele tinha um histórico de invadir casas, a polícia provavelmente colocaria a culpa nele se pegassem ele. Então ele inventou um álibi lá e falou para a esposa que ela tinha que confirmar aquela história, que ela estava com ele em todos os dias, que eles perguntassem, enfim, que ela sempre estava com ele, e ele quis deixar esse álibi ali acertado, combinado com ela. 5 semanas depois desse homicídio, ele foi preso, mas não foi nada a ver com esses crimes que ele cometia. Ele foi preso por vadiagem, alguma coisa assim que ele fez na rua. E, obviamente, a polícia o questionou sobre essas noites, né, sobre esses ataques, mas ele disse que não, que ele estava sempre em casa com a esposa e com os filhos, e a polícia acabou nem verificando isso com a esposa, simplesmente acreditou nele e acabou liberando. 5 meses depois do homicídio, o Daryl, que era um homem que era surdo-mudo, ele era também pedófilo, então disse que ele acabava sequestrando meninas de 4 a 6 anos, levava para algum lugar e acabava violentando essas crianças. Ele foi preso por uma denúncia de pedofilia, só que ele acabou confessando que ele tinha cometido esse homicídio contra a Dylan. Foi chamado um intérprete, né, para que eles conseguissem ali se conversar e se comunicar. E ele acabou confessando 3 vezes esse crime. Então ele confessou para a polícia através de escrita, ele confessou através das linguagens de sinais ali para a polícia e para o intérprete, e depois ele reafirmou para o intérprete tudo o que tinha acontecido, né? Ele acabou confessando então esse crime. Depois ele acabou voltando atrás, ele disse que ele foi muito pressionado pela polícia, que eles coagiram ele a confessar um crime que ele não tinha cometido. Mas já era tarde, porque ele tinha confessado 3 vezes, então era muito difícil, né, de não acreditarem mais nessas confissões dele que ele fez. Então ele foi levado a julgamento e o júri acabou condenando ele, né, acabou considerando ele culpado pelo homicídio da Dylan.
Só que o júri falou pro juiz que não mandassem ele para pena de morte, assim, para prisão perpétua, mas o juiz não escutou. O juiz acabou condenando ele à pena de morte. Só que alguns meses depois, essa pena dele foi revertida e foi comutada para prisão perpétua mesmo. Enquanto isso, o Eric continuava fazendo as suas vítimas. Então, a próxima vítima dele foi uma mulher chamada Agnes, e ela tinha acabado de sair de uma festa muito brava e brigada com o namorado dela. Eles se desentenderam por algum motivo. Ela inclusive bateu no rosto dele e acabou saindo da festa e disse que ia embora. Um amigo chegou a oferecer para ir junto com ela andando, mas ela não quis, ela queria ir sozinha. E o Eric avistou ela na rua. E foi aí que ele roubou um carro, como sempre, né? Ele fazia assim e acabou atropelando ela. Ele acabou acertando ela pelas costas, então ela nem viu que carro que era, não viu nada, simplesmente ela foi acertada em cheio e o carro foi embora. Ela conseguiu se levantar e conseguiu ir caminhando com muita dificuldade até a casa dela. Chegando lá, ela conseguiu bater na porta e quando os pais atenderam, levaram um susto porque a menina estava toda machucada e ela só conseguiu dizer que alguém tinha atropelado ela e desmaiou. No hospital, ela dizia que quem tinha feito aquilo era o namorado, ou ex-namorado, né, porque eles tinham brigado. Só que a polícia chegou a chamar ele para interrogatório e tudo mais, e não tinha como ter sido ele, porque ele tinha um álibi bem consistente de que ele ainda estava na festa lá com todo mundo, no horário que aconteceu, então não tinha como ter sido ele. A polícia acabou liberando ele. Em março de 1960, a Jill, uma menina, acabou percebendo que ela estava sendo seguida por um carro e ela acabou indo até esse carro e questionou, falou: o que você está fazendo? Quem é você? O que você quer comigo? Só que não era o Eric, era um cara que simplesmente estava observando ela ali, queria alguma coisa a mais com ela, e ela deu fora no cara, falou para ele parar de perseguir ela e passou. Uma semana depois, ela se sentiu perseguida novamente. Ela viu que era outro carro, mas imaginou que fosse o mesmo cara, só que dessa vez não era o cara estranho e era sim o Eric. Não deu tempo dela fazer nada, simplesmente o Eric acelerou o carro, um carro roubado, e acertou a Jill em cheio. E essa pancada foi muito feia, ela chegou a ter uma fratura exposta na perna e ela ficou meio que embaixo ali do carro, porque foi tão forte o impacto que o carro acabou estragando bastante, tanto que o Eric nem conseguiu fugir com o carro. Ele desceu do carro e fugiu a pé correndo. E o carro ficou ali e a Jill também ali embaixo, toda machucada. Ela ficou cerca de 1 hora ali, quando um casal acabou passando e acabou escutando alguns gemidos de dor. Então eles foram mais perto do carro para ver o que estava acontecendo e acabaram encontrando ela bem machucada. Ela foi pro hospital, né, pra tratar, enfim, para receber ajuda. Só que lá os policiais entenderam, sei lá como eles tiraram essa história, como eles chegaram, né, nesse ponto da história. Eles acharam que a Jill tinha roubado aquele carro com o namorado dela, e aí eles tinham brigado e o namorado passou com o carro por cima dela. Mas não foi nada disso que aconteceu. Enfim, depois eles acabaram entendendo a história, só que eles não tinham mais nenhuma pista que pudesse levar, né, a quem realmente tinha feito aquilo com ela. Em maio desse mesmo ano, a Maureen, a Teresa e também a Georgina, elas estavam andando na rua juntas, e nesse dia estava chovendo. Elas estavam com um guarda-chuva para as 3, então elas estavam bem juntinhas, e o Eric acabou observando elas de dentro de um carro, e então ele começou a acelerar o carro do mesmo jeito que ele sempre fazia e partiu para cima das 3. Só que a Teresa, que era mais novinha, elas tinham entre 12 e 16 anos, elas eram adolescentes. A Teresa, que era mais novinha, de 12 anos, conseguiu fugir. Ela conseguiu a tempo, sabe, se esquivar. Só que ele acertou em cheio a Maureen e também a Georgina. A Georgina sofreu alguns ferimentos mais leves, embora ela tenha ficado bem confusa, né, bem desnorteada ali com tudo que tinha acontecido. E a Maureen acabou sendo a mais atingida. Ela acabou ficando presa ali no capô do carro, e quando o Eric percebeu que ela estava presa no capô, ele começou a fazer vários movimentos com o carro bem bruscos para que ela pudesse se desprender do capô. E isso realmente aconteceu, ela acabou caindo no asfalto
bem machucada. Depois desse atropelamento dessas 3 adolescentes, pela primeira vez a polícia acabou ligando um caso ao outro, porque já eram muitos casos de atropelamento, então eles acabaram ligando ali uma coisa a outra e pela primeira vez falaram na possibilidade de ser uma única pessoa de estar cometendo todos aqueles crimes. O Eric acabou ficando com um pouco de medo, então ele deu uma parada ali, deu uma sossegada, porque ele ficou com medo de ser pego, mas ele parou com os atropelamentos e continuou com as invasões das casas. Então, algum tempo depois disso, ele invadiu a casa da Anne Melvin, que era uma mulher de 23 anos que tinha acabado de se mudar para casa nova com a irmã dela. Ela e a irmã eram filhas de um casal que tinham 7 filhos, então era muita gente na casa e elas já eram mais velhas e acabaram decidindo mudar de casa, né, ter a própria casa delas ali. Elas tinham realmente acabado de se mudar, tanto que ainda existiam na casa muitas caixas, enfim, aquela coisa de mudança. Só que a irmã da Anne, ela tinha viajado nesse final de semana, então a Anne ia passar esse primeiro final de semana na casa nova sozinha. Então ela tava com um pouco de medo, porque era algo muito novo para ela. Ela foi verificar as portas, né, para ver se estavam trancadas, e ela acabou esquecendo de trancar uma porta especificamente. E foi por essa mesma porta que o Eric conseguiu entrar na casa. Ele entrou e ela estava dormindo, então quando ele viu ela dormindo, ele amarrou um lençol no pescoço dela, só que ele acabou escutando um barulho lá fora e a essa altura ela já tinha acordado, obviamente, né, com alguém mexendo ali nela, e só que ele viu que não era ninguém, era só um gato lá fora. E quando ele voltou, ela já tinha tirado o lençol do pescoço. Então ele olhou em volta e acabou achando uma meia calça e conseguiu amarrar ela. Só que ela começou a gritar muito, muito, muito mesmo. E ele ficou com um pouco de medo dos vizinhos chamarem a polícia, então ele acabou fugindo. Nessa hora, a Anne acabou olhando pro lado e não viu a irmã dela na cama. E como ela estava completamente atordoada, ela imaginou que o cara tivesse sequestrado a irmã. Ela tinha esquecido que a irmã tinha viajado para passar a noite fora, então ela acabou saindo da casa, pedindo ajuda, gritando muito, porque tinham sequestrado a irmã, e só depois, quando ela se acalmou, que ela foi realmente lembrar que a irmã não estava em casa naquele momento. Ela acabou saindo dessa casa, ela voltou para casa dos pais, né, porque ela ficou bem traumatizada, e depois disso ela começou a receber várias ligações de alguém que ligava e não falava nada. A Anne estava crente de que era a pessoa que tinha feito aquilo com ela, né, que tinha a atacado, só que ninguém conseguiu provar isso. E acabou que 2 anos depois do ataque, ela se mudou para Nova Zelândia para tentar recomeçar a vida dela e esquecer um pouco dessas lembranças ruins que a consumiam todos os dias. Em dezembro de 1962, a vítima da vez foi Margaret Fleury. Ela estava dormindo na casa dela e o Eric entrou e ele começou a procurar alguma coisa de valor ali para roubar. Ela estava dormindo, né, a Margaret, só que ela sentiu como se alguém estivesse puxando a coberta dela, né? Só que não foi de propósito. O Eric, procurando as coisas ali, acabou pisando na coberta e a coberta saiu um pouquinho, né, de cima dela. E quando ela viu ele, ela começou a gritar muito e na tentativa de fazer ela ficar quieta, ele deu um soco muito forte no rosto dela. E mesmo assim ela continuou gritando, então ele acabou fugindo. A Margaret teve que passar por uma cirurgia para reparar ali os danos, porque foi realmente muito feio o soco que ele deu nela, mas ela acabou sobrevivendo. Todos esses crimes que eu contei pra vocês ainda não foram os crimes mais conhecidos do Eric, pasmem, tá? Os crimes mais conhecidos dele ficaram conhecidos como o Massacre do Dia da Austrália, que aconteceu em 26 de janeiro de 1963. O Dia da Austrália é como se fosse o Dia da Independência, sabe? Eles fazem festas, soltam fogos, enfim. Só que a forma do Eric de comemorar, de fazer a festa dele, era diferente da festa dos outros. Então, nesse dia em específico, enquanto todo mundo estava festejando, ele resolveu invadir as casas e sair matando todo mundo. Basicamente, ele invadiu 3 casas e atirou em 3 homens. O primeiro era o Brian, ele atirou no Brian quando ele estava dormindo. O Brian foi socorrido, ele acabou passando 6 meses em coma. Depois ele deu uma recuperada, só que ele ficou com muitas sequelas, ele passou por muitos procedimentos. Ele pegou várias infecções e 3 anos depois
dessa tentativa de homicídio. Ele acabou falecendo em decorrência a muitas complicações na saúde dele. A segunda vítima desse dia da Austrália foi um homem que também estava dormindo e o Eric invadiu a casa dele e atirou na cabeça dele. A terceira casa que ele foi, ele já estava meio enjoado de simplesmente atirar nas pessoas dormindo, então ele resolveu fazer diferente dessa vez. Gente, foi tudo muito rápido. Ele ia numa casa, atirava, saía, ia para outra e assim ele foi fazendo. Essa terceira casa, ele resolveu tocar a campainha e quando a pessoa abriu a porta, ele atirou na cabeça da pessoa e essa terceira pessoa era um homem chamado John. O John chegou a ser socorrido. Ele passou por uma cirurgia, mas acabou não resistindo ao ferimento, né? E acabou falecendo. O segundo homem acabou falecendo ali na cama mesmo no local. Depois disso, o John ficou escondido em algumas moitas, alguns arbustos ali. E ele avistou um casal conversando dentro de um carro. E o John tava com um rifle, né? Que ele tinha encontrado. Era o mesmo rifle que ele acabou atirando nas outras vítimas. E a mulher acabou percebendo que tinha alguém ali observando eles e falou pro cara. Esse casal eram a Rena e o Nicholas. E quando ele soube que tinha um cara observando eles, o cara não gostou, obviamente, começou a xingar, falar pro cara sair dali e jogou uma garrafa no Eric. Só que ele não fazia ideia de quem era o Eric e que o Eric estava com um rifle em mãos. Então, rapidamente, o Eric começou a disparar vários tiros nesse casal e um dos tiros acertou a mão da Rena e o outro acertou o pescoço do Nicholas, mas foi de raspão. Então ele conseguiu ligar o carro e começou a acelerar para tentar fugir, escapar dali. E o Eric continuou atirando, mas acertou só mais alguns tiros no carro. E depois disso, o Eric acabou jogando esse rifle no rio. Com a polícia toda em cima, né, de tudo isso que estava acontecendo, investigando, o Eric entendeu que ele tinha que ser mais discreto nos crimes dele. Então, em 10 de fevereiro de 1963, menos de um mês depois de todo esse massacre que ele fez, o John Button, ele estava comemorando o seu 19º aniversário junto com a sua namorada e com o seu irmão mais novo, Jimmy. Então, ele estava ali com a namorada e falou, queria ficar sós, né, com a namorada, mas o irmãozinho estava ali. Então, ele disse pro irmão que ia até a padaria comprar algumas coisas ali. Eles demoraram um pouco para voltar e quando voltaram, eles foram comer. Só que o John, ele estava virado e acabou vendo alguém mexendo no prato dele e ele falou, vai pegar a sua comida e para de mexer na minha, algo assim. Só que ele achou que fosse o irmão que estivesse mexendo no prato dele, só que não era. Era a namorada dele, a Rosemary. E a Rosemary ficou muito chateada com a forma que o John acabou falando com ela. Ele tentou explicar que não era pra ser pra ela, né, que ele não queria falar daquele jeito com ela, mas ela acabou não aceitando as desculpas e disse que ia embora. Ele ficou muito triste porque ele tinha planejado aquele dia do aniversário dele por muito tempo e simplesmente, né, tudo acabou assim de uma hora para outra por conta de um mal entendido. Então ele chegou e atrás dela, pegou o carro, foi atrás dela para tentar, né, fazer com que ela voltasse, mas ela não quis. Então ele falou, deixa eu pelo menos te levar em casa, mas ela não quis entrar no carro. Então o John disse, tá bom, né, eu vou acompanhar ela, mas eu vou um pouco mais pra frente e daqui a pouco ela me alcança, né. Então ele foi até um posto de gasolina que ela iria passar por esse posto para ir para casa. Então ele parou para fumar um cigarro, só que ele começou a perceber que ela estava demorando para chegar ali. Então ele deu meia volta com o carro e foi atrás dela e foi aí que ele encontrou a Rosemary caída no chão. Ele se aproximou e viu que tinha uma poça de sangue muito grande, que ela estava bastante machucada e o primeiro reflexo dele ali foi colocá-la dentro do carro e levar para o hospital. Chegando lá, que eles viram que realmente a situação dela era bem grave, muito pior do que ele imaginava, do que o John imaginava. E devido aos ferimentos, a forma com que ela estava, o médico constatou que tinha sido um atropelamento, então ele chamou a polícia. Quando a polícia chegou lá, eles fizeram várias perguntas pro John e ele contou toda essa história da padaria, que ele foi grosso com a namorada e tudo mais. E a polícia achou muito estranha aquela história, a polícia achou que ele estava muito nervoso. E tudo piorou quando a polícia acabou vendo que no carro do John tinha um amassado na frente.
O John chegou a explicar para a polícia que ele tinha batido em algum carro algumas semanas antes, que ele inclusive tinha registrado essa queixa, eles encontraram esse registro, só que eles não ligaram muito para isso e acabaram levando o John para um interrogatório na delegacia. E eles acabaram levando ele para um interrogatório na delegacia. Enquanto o John estava sendo interrogado lá, ele não sabia dos direitos dele, que ele podia pedir um advogado, ou enfim, ele estava simplesmente respondendo as perguntas. Ele estava cooperando com a polícia porque ele não devia nada para ninguém, né? E ele estava preocupado com a namorada. Acabou chegando a notícia de que a Rosemary não tinha resistido aos ferimentos e havia falecido. Ele ficou extremamente conturbado com aquela notícia, ele começou a passar mal e a polícia aproveitou o momento e começou a pressionar ele em relação ao que tinha acontecido. E por algum motivo, por estar se sentindo culpado, talvez, de ter deixado a Rosemary ir embora sozinha, enfim, ele acabou confessando que ele tinha atropelado a namorada, sendo que não tinha sido ele. O John, então, foi a julgamento e o júri acabou decidindo que ele não tinha intenção de matar ela, então ele foi condenado por um homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e ele foi sentenciado a 10 anos de prisão. Certa noite o Eric estava procurando alguma casa para invadir, né, como ele sempre fazia, e uma casa chamou a atenção dele, só que essa casa parecia estar tendo uma festinha, alguma coisa assim. Então ele ficou observando essa casa por horas até que ele percebeu que o pessoal que estava lá foi embora. Então ele imaginou que lá tinha alguém, né, que alguém ainda estava lá dentro. E foi quando ele invadiu a casa e acabou pegando a Lucy, se preparando ali para dormir. Ele então rapidamente subiu na cama e acabou asfixiando ela. E ela acabou desmaiando e ele não queria que ela acordasse, né? Ele queria realmente que ela morresse. Então ele procurou por algo ali que ele pudesse terminar o serviço e ele achou um abajur, uma luminária, e ele usou o fio da luminária para terminar de estrangular a Lucy. Depois disso, ele acabou violentando o corpo dela, que ainda estava quente porque ela tinha acabado de morrer, né? Então ele acabou violentando o corpo dela. E por algum motivo ele decidiu tirar o corpo dela de lá do quarto e levar para o quintal da casa. E quando chegou lá, ele desistiu de continuar levando o corpo dela, sei lá para onde, e acabou olhando em volta e viu as garrafas de uísque que ela estava tomando com os amigos. E acabou violentando o corpo dela mais uma vez, dessa vez com uma garrafa de uísque. Depois que ele terminou, ele colocou a garrafa nos braços dela como se ela tivesse bebido muito e tivesse desmaiado ali no quintal. Tanto que no dia seguinte, quando os vizinhos olharam ali por cima da cerca, eles viram ela deitada no chão. Eles acharam que realmente ela estava, sei lá, em coma alcoólico, alguma coisa assim. Mas chegando mais perto, eles conseguiram ver os sinais de asfixia, de esganadura, e eles então chamaram a polícia. 4 meses depois, ele invadiu um outro apartamento de uma outra mulher que ela disse que tinha uma janela assim, ó, desse tamanhozinho, que ficava destrancada, que ela nunca imaginou que alguém fosse conseguir passar por aquela janela. Mas o Eric conseguiu, ele invadiu a casa, só que como ela se assustou e começou a gritar, ele tentou bater nela com um guarda-chuva que ele achou lá, que foi a primeira coisa que ele achou, só que aí ele acabou conseguindo fugir devido ao escândalo que essa mulher fez. E em agosto de 1962, até onde se sabe, foi o último crime que o Eric acabou cometendo. Então a Charlie McLeod, ela era uma estudante, ela estava fazendo faculdade na época, e ela estava trabalhando de babá. Então ela estava cuidando de um bebezinho, os pais do bebê tinham saído para jantar, eles iam chegar um pouco tarde, e ela acabou fazendo o bebê dormir, colocou o bebê no quartinho dele e foi para a sala estudar. Então ela estava no sofá com os livros dela estudando, e o Eric invadiu a casa, e quando ele entrou, ele de cara já viu ela no sofá, e mais do que depressa, sem pensar, ele já atirou nela. Ela caiu ali mesmo, do jeito que ela estava, com os livros no colo. E depois disso, ele simplesmente pegou algumas coisas, roubou algumas coisas e fugiu. Por volta das 2 horas da manhã, quando os pais do bebê chegaram em casa, a mãe foi direto pro quarto para ver o neném, e o pai viu a babá, né, a Charlie, no sofá meio deitada assim, então ele achou que ela tivesse pegado no sono e foi avisar ela que ela já podia ir embora.
Quando ele chegou pela frente dela, que ele viu que ela estava toda ensanguentada e ele entendeu o que tinha acontecido. Ou melhor, não entendeu muito, né? Porque eles ainda achavam que quem tinha feito aquilo poderia estar na casa. Então ele tentou ir de mansinho ali escondido, pegar o telefone e ligar para a polícia e também pegar o bebê e a esposa e saírem dali o mais depressa possível. A polícia foi chamada, eles analisaram todo o local, mas eles acabaram não encontrando nada que levasse, né, algum indício que levasse a algum culpado. Alguns dias depois, um casal estava passeando por um lugar ali próximo e eles acabaram encontrando uma arma, um rifle escondido, assim, mais ou menos escondido entre alguns arbustos. Eles chamaram a polícia porque era algo muito estranho, né? Ainda mais depois de tudo que estava acontecendo na cidade nos últimos tempos. Então eles chamaram a polícia e a polícia teve uma ideia que, assim, gente, era tudo ou nada. Ou podia ser uma ideia completamente absurda e retardada, ou podia ser uma ideia que realmente ia funcionar e eles iam conseguir pegar o culpado por aqueles crimes que estavam acontecendo. Então eles pegaram aquele rifle e levaram para fazer exames de balística e esse exame comprovou que a bala que matou a babá tinha saído daquele rifle. Então se eles pegassem o dono daquele rifle, eles pegavam o assassino da babá e talvez o responsável por todos aqueles outros crimes, né? Então eles tiveram a ideia de substituir aquele rifle por um outro muito semelhante. Então eles pegaram um outro rifle muito parecido, colocaram lá, tipo, na mesma posição que eles encontraram, e eles ficaram por 2 semanas vigiando aquele rifle 24 horas por dia, esperando que alguém fosse buscar aquele rifle. E, gente, eles acertaram em cheio na mosca, porque alguém voltou para buscar o rifle e esse alguém era o Eric. Então eles acabaram prendendo ele na mesma hora. Na delegacia ele foi questionado, né, sobre tudo e todos, mas obviamente ele negou tudo, disse que não tinha nada a ver com nada e que eles inclusive podiam confirmar todo o álibi dele com a esposa dele, a Sally. A polícia foi até a casa do Eric e eles chegaram lá bem no dia dos pais. Então os filhos do Eric estavam preparando uma surpresa para o pai. Quando eles ouviram a batida na porta, eles acharam que era o pai, só que não era, era a polícia. A Sally já imaginou que o marido tivesse feito alguma coisa que, né, envolveu ele em confusão. A polícia foi, assim, completamente transparente com ela, eles já de cara falaram tudo. E ela nem pensou 2 vezes para desmentir o marido. Ela disse que ele tinha falado que eles tinham que ter um álibi, enfim, ele inventou todo um álibi, mas que não era verdade. A polícia voltou para a delegacia e contou para o Eric que a polícia tinha negado o álibi dele. E ele disse que não ia falar mais nada até conversar com a esposa dele. Então eles deram um jeito de levar ela até lá. E chegando lá, ele perguntou por que ela tinha feito aquilo, por que ela tinha desmentido tudo que ele tinha combinado com ela. E ela disse que não era problema dela, que ele tinha que lidar com aquilo. Então, assim, muito bem feito, né? Muito bem feito. Vendo que ele não tinha mais escapatória, ele não tinha mais para onde fugir, ele começou então a confessar os seus crimes. Mas não foi todos logo de cara, não. Ele começou a soltar devagarzinho, conforme a polícia ia pressionando. A polícia percebeu também que em alguns casos ele se mostrava um pouco mais emotivo do que outros. E aí eles resolveram levar o Eric até os lugares onde os crimes aconteceram, tanto os atropelamentos quanto as invasões e homicídios. E diante de alguns casos, né, de alguns lugares, de casos que ele não tinha confessado ainda, a reação dele era bem suspeita e foi aí que eles pressionavam mais ainda e ele acabava confessando. Uma das coisas que mais chocou a polícia foi que todas as confissões do Eric, de todos os crimes, ele confessava com uma riqueza de detalhes surreal, assim, tipo, ele lembrava de tudo, sabe? A memória dele era algo, assim, incrível, sabe? Tipo, um gênio do mal mesmo, ele lembrava de tudo, ele contava tudo exatamente como aconteceu, ele sabia hora, lugar, tudo, assim, tudo, sabe? Ele lembrava de exatamente tudo. E fora isso, as 2 coisas que mais chocaram os detetives, os policiais, foi que ele acabou confessando o assassinato da Dylan, né, que o Daryl estava pagando por aquele crime,
e também o atropelamento da Rosemary, que o John estava pagando por aquele crime. Então, eles ficaram chocados, porém, os policiais acabaram não avisando ninguém sobre a confissão dele desses crimes, porque eles achavam que ele estava tentando só se gargantear, sabe? Se sobressair por outros crimes que ele não havia cometido. Isso porque eles achavam que tinha muita divergência entre a confissão dele e as evidências que eles tinham registradas, né? Como, por exemplo, o lado da batida do carro, com o jeito que foi encontrado o corpo da pessoa, sabe assim? Eles achavam que não batia algumas coisas e acabaram nem comunicando outras pessoas, autoridades, sobre essas confissões. Só que mais tarde isso acabou vindo à tona e o John, depois de cumprir 5 dos 10 anos de pena, ele acabou sendo inocentado pelo atropelamento da namorada da Rosemary. O Daryl já tinha cumprido 15 anos da sentença de prisão perpétua dele e acabou sendo inocentado dessa acusação, né? Mas ele já tinha acusações sobre outras coisas, como pedofilia, enfim. O Eric chegou a dizer para os policiais que um dos filhos dele gostaria de ser policial no futuro quando crescesse, e ele disse que achava isso muito bom, porque ele disse que, apesar das atitudes dele não demonstrarem isso, ele tinha muito respeito pela lei. Olha só que coisa, né? O Eric foi então para a prisão e ele ficou na solitária até o dia do julgamento dele. Os advogados do Eric tentaram alegar insanidade mental, tentaram alegar que ele tinha esquizofrenia, mas o júri não acatou essa alegação e ele foi condenado a enforcamento em 28 de novembro de 1963, depois de 3 dias de julgamento. O Eric tinha o direito de apelar a decisão, mas ele disse aos advogados que não queria que apelasse, porque ele disse que ele tinha que pagar pelo o que ele fez, por tudo que ele tinha feito. Em 26 de outubro de 1964, ele foi o último homem da Austrália Ocidental a ser executado por enforcamento. E esse foi o caso de hoje, gente, nosso primeiro caso da nossa semana de crimes verdadeiros. Comenta aqui embaixo se vocês já conheciam esse caso e o que vocês acharam desse caso, gente. Um caso surreal, né? O cara era completamente maluco e infelizmente fez muitas vítimas aí. Deixa o seu like pra mim, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece porque me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho também pra você não perder os próximos vídeos. E teremos vídeos até domingo, então não esquece de ativar o sininho, tá bom? Me segue no Instagram, é Letícia Ali Oficial. Vou deixar passando aqui na tela pra vocês. Me acompanhe no meu canal pessoal também, que é Letícia Ali. E eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo, gente. Até lá e tchau!